Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Printcast, o seu canal de interação com o mercado gráfico. Eu sou o Vinícius Gomes e estou aqui com os meus amigos Robson Xavier e Robert Almeida. Hoje, em especial, quero pedir a atenção de vocês antecipadamente ao nosso episódio, que deixem seu like, se inscrevam no canal, busquem nossos perfis aí nas redes sociais e não deixem de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos e familiares por aí, tá bom? Galera, hoje estamos aqui com uma mulher que deixa muito impressor no chinelo, hein? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, eu quero pedir que vocês continuem aqui com a gente, que vocês vão compreender o porquê que eu estou iniciando esse episódio com essa citação. Estamos aqui hoje com a Camila Desidério. Seja bem-vinda, Camila. Uhul. Obrigada. A Camila é braba, rapaz. Braba no sentido de ser uma profissional ali de alto quilates. Essa é triple A raiz. Vai ser muito bacana o papo, Camila. Valeu por ter aceitado aí o convite e dispor um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco da sua trajetória com a galera da comunidade aí. Obrigada. Eu que me sinto lisonjeada, né, pelo convite. Eu vi alguns episódios de vocês e só tem fera, então, muito obrigada. Mantemos o nível. É isso aí. Você é fera também. Camila, obrigado por você aceitar, estar com a gente. Eu sempre inicio e é a pergunta mais básica. Como é que você chegou na área gráfica? Como que foi chegar na área gráfica e escolher a área gráfica? Como é que se deu isso? Então, meu sonho, quando eu era mais nova, era fazer arquitetura. Eu sempre via a minha prima desenhando naquelas pranchetas enormes, aqueles desenhos complexos, fazia bastante maquetes, então eu achava lindo aquilo. E quando eu terminei a 8ª série, eu fui fazer um curso, escrever para fazer um curso técnico. E na época, antes de fazer arquitetura, você tinha que fazer edificações. E aí eu me inscrevi, acho que era no Camargo Aranha, para fazer o técnico de edificações. E não só esse curso eu prestei, como eu prestei um de magistério e prestei também esse de artes gráficas. Na verdade, eu fui no embalo de umas amigas minhas que estavam prestando, então meio que eu fiz várias provas ao mesmo tempo, né? E aí eu passei no magistério, eu passei em artes gráficas e não passei em edificações, que eu queria muito fazer. E aí eu falei assim, magistério e artes gráficas. Magistério, meus pais são professores. Minha mãe é professora, eu falei assim, acho que eu não tenho o dom de ensinar, acho que eu não vou ter essa paciência. Então eu vou escolher esse artes gráficas aqui. Não sei o que é, mas bora lá, vamos ver. E aí eu entrei no Senai, a minha turma foi a primeira turma do módulo meio período. Então, antigamente o Senai era feito do módulo inteiro, né? Tanto colegial quanto técnico junto. E o meu não, eu fazia o técnico, o colegial no Colégio São Paulo, ali no Terminal Parque Dom Pedro, e fazia o Senai na parte da tarde. Então, eu comecei lá com uma aprendizagem industrial. E aí depois você passa por todos os setores, né? Você passa pelo pré-impressão, acabamento, impressão, e eu decidi emendar o curso técnico em offset. Aí eu parti para eu gostei bastante de artes gráficas, falei assim, puxa, isso é legal, é interessante, vou me especializar, e aí eu escolhi offset. Bom. Entrou na veia. Muito legal. É curioso como tanto a artes gráficas quanto a arquitetura tem elementos de design, né? Eu acho que muita gente que gosta, eu gosto de arquitetura também, e eu tenho um cliente lá em Minas que é assim,
eu acho que é meio coincidência. Quem gosta de design também gosta de arquitetura e cai na área gráfica e fica, né? Eu acho. É verdade. Eu acho que foi mais ou menos isso, porque tem a ver com artes, né? Com essa parte de desenvolver essa parte, né? E, e aí a parte de escolher offset, então tinha pré-impressão, impressão e acabamento, né? E eu via todo mundo escolhendo, as meninas escolhendo pré-impressão, eu queria pré-impressão, e eu falei assim, ninguém quer escolher offset, né? Eu vou correr esse risco e vou por esse caminho. Então, desde então, eu fiz o técnico de offset, eu me apaixonei, eu queria muito trabalhar com isso, e quando eu me formei, quando eu terminei de me formar em dezembro, em janeiro, uma empresa ligou para o Senai, e geralmente era assim, eles pediam os alunos que tinham acabado de se formar. Então, eles escolheram 10 alunos que tinham acabado de se formar, para trabalhar em Alphaville. E todo mundo a maioria das pessoas que estudam artes gráficas estavam na região da Zona Leste. Então, trabalhar em Alphaville era muito longe. Então, o que algumas empresas fizeram? Eu acho que eu fui a segunda empresa que aderiu a esse módulo de criar uma república trabalhista para trazer algumas pessoas da Zona Leste para o parque gráfico que estava sendo em Alphaville, que estavam muitas empresas migrando para Alphaville. Então, tinha, na onde eu entrei, na litocromia, né, eles fizeram um projeto de trazer esses estudantes, e aí eu, com 17 anos, eu já saí de casa para trabalhar em Alphaville e para morar nessa república e trabalhar com o offset mesmo. E eu acho legal citar essa empresa porque foi uma das empresas que acreditaram em levar mulheres para trabalhar em offset, porque, como vocês conhecem muito a área gráfica, sabe que existe poucas mulheres que fazem isso. Então, ter essa abertura de acreditar numa mulher e para operar as máquinas offset, para mim foi um privilégio mesmo. Então, eu dei meu melhor nessa empresa e fiquei nessa aí por 5 anos, e trabalhando e morando para lá, né? Então foi onde eu deslanchei. Fiquei 17 anos como operadora de offset, passei por algumas gráficas e fui cada hora evoluindo mais, né? Muito bom, legal. Camila. E só para deixar a galera da comunidade Printcast um pouco mais a par, quando a Camila fala da Zona Leste para Alphaville, para quem não conhece muito São Paulo, a gente está falando aí, dependendo da região da Zona Leste, de aproximadamente uns 50, 60 quilômetros, né? Dependendo da região da Zona Leste, porque ela é bem extensa, então para acessar essa região de Alphaville realmente é muito, muito complicado, não tem acesso de linha de transporte ferroviária, então é bem mais complicado. Enfim, só para a galera que está fora do centrão de São Paulo aí, para poder entender um pouco melhor sobre isso. Mas, Camila, já mostra o porquê, um dos motivos pelo qual você está aqui com a gente hoje falando sobre essa sua trajetória, né? E eu queria emendar, já que você puxou esse gancho aí dessa primeira experiência na parte de impressão offset, se quando você ingressou em artes gráficas lá e já, de repente, já entrou tinta nas veias e começou a vislumbrar fazer o técnico em offset, se você de fato queria trabalhar como impressora ou se você pensou em alguma outra coisa e o que te motivou mesmo a trabalhar em máquina, né? Porque não necessariamente você, fazendo o curso de offset, você precisaria trabalhar em máquina, você poderia trabalhar com várias outras coisas. Mas diz aí pra gente. Então, escolher offset e escolher trabalhar em máquinas foi mais pelo fato de eu gostar muito de desafio. Então, eu ia mesmo pelo caminho que ninguém ia, ninguém gostava de ir. Então, se ninguém queria ir, era ali que eu queria estar e eu queria
vencer, eu queria provar, eu queria mostrar que eu também podia fazer aquilo. E realmente, assim, o Senai é um primeiro aprendizado, você aprende realmente trabalhando na prática. Então, quando você sai do Senai, você acredita que seja um mundo, e quando você chega no trabalho, você tem outras experiências. Só que eu realmente eu me apaixonei por offset, tive pessoas muito boas que passaram no meu caminho, que colaboraram para a minha evolução profissional, e isso foi muito importante, porque a gente sabe que se tem pessoas que sabotam, e para uma mulher, pessoa que saiu do Senai, é muito mais difícil, tem muito preconceito, e se a gente dar ouvido para isso, a gente não vai para frente, a gente desiste, e eu tinha assim, um sonho, eu acho que eu estava lá imprimindo, eu queria ser operadora de offset, eu sempre gostei de fazer o trabalho direito, de ver como que funcionava a máquina e as tecnologias também, porque no Senai a gente aprendeu nas Catus, umas máquinas bem antigas. Hoje não, hoje o Senai está com umas Heidelbergs monocolores, mas antigamente não. Então, quando você ia para a indústria e via aquelas máquinas toda automatizadas, eu falei, nossa, eu quero fazer isso e eu vou conseguir fazer isso. E realmente, em pouco tempo, assim, é raro até você ficar 3 anos de ajudante. Então, eu passei de 3 anos de ajudante já para operadora. Então, é um pouco raro acontecer isso, porque você precisa de mais tempo. Você precisa passar de segundo ajudante, primeiro ajudante, depois meio oficial, depois impressor. Eu tive a sorte de pegar uma máquina que era um quarto de folha, que é uma 52, que vocês conhecem bem, talvez para algumas pessoas que eu estiver falando não vai entender, mas são máquinas menores e era diretamente ligada com o operador. Então, eu consegui desenvolver muito rápido por isso. Era só o operador e eu de ajudante. Então, eu consegui pegar muita coisa muito rápido. Então, em 3 anos, eu consegui já estar operando uma máquina e sozinha ainda. Porque antes eles davam, quando dava oportunidade, deixava você lá sem ajudante para ver até onde você ia, né? Então, realmente eu consegui me desenvolver muito porque eles me deram essa oportunidade. Sensacional. Muito bom. Camila, apesar de tu já ter contextualizado um pouco aí, me chamou a atenção a primeira parte, quando tu falou que a maioria das pessoas estava escolhendo para impressão, você escolheu o offset. E aqui me chamou a atenção, você já contextualizou agora na pergunta do Vida, né, o motivo, e foi justamente o que eu pensei, quem gosta de desafio, né? Não segue a manada, gosta de desafios. E isso é característica de uma pessoa que realmente é motivada por desafios e que não desiste, né? Vai atrás. E Camila, tu abordou um pouquinho também, realmente, nessa dificuldade de quem está ingressando no mercado, ainda mais no mercado majoritariamente masculino, aí entra uma mulher. Mas eu queria estressar isso um pouquinho mais, no sentido assim, conta pra gente como é que foi, no sentido assim, se houve, né, você já deixou, você já abordou isso um pouco, mas assim, se houve muito preconceito, se houve muitas dificuldades, e de repente você pudesse citar algumas, ou pelo menos uma que você lembra que é mais marcante para ti, nesse seu início de trajetória, principalmente, porque eu tenho certeza que depois que você começou, até que você falou que em 3 anos virou impressora e tal, depois que começou a apresentar resultados, meu amigo, não é resultado que conteste nada, o resultado é resultado e acabou, né? Não importa gênero, não importa absolutamente nada. Então, conte para a gente, assim, quais foram um pouco das dificuldades que você teve, principalmente no início da sua carreira? Eu tive sorte de achar mais pessoas que apoiassem, apoiadores, do que pessoas que sabotaram. Tive pessoas que, assim, um fato marcante que eu lembrei, não nessa primeira empresa, porque essa estava como uma apoiadora, mas numa outra empresa eu tive que provar muito que uma mulher é igual a qualquer ser humano e que ela também tem capacidade de fazer um trabalho masculino. A única diferença é o físico mesmo. Então, por exemplo, eu não ia aguentar um rolo, um cilindro de máquina de uma folha inteira sozinha. Então, precisa de uma pessoa para ajudar. Mas esse não é o maior problema. O problema é quando as pessoas enxergam uma mulher como uma pessoa incapaz.
E eu teve um caso que eu acertei um trabalho que estava extremamente difícil. A gente trabalhava para agências, a máquina que eu operava, a gente fazia muito trabalho para agência, então eram trabalhos delicados, não era só panfletos, coisas que você pode fechar o olho e ir rodando, não, são trabalhos delicados, que tem espelho, que tem cores que você não pode deixar variar, e eu sempre fui muito detalhista e gostei de um trabalho. O maior desafio de um operador é você deixar o trabalho do começo ao fim igual, né? E eu fazia de tudo para deixar ele certo no começo, para ir do começo ao fim, sem variação. E eu lembro de um caso que eu acertei o material, que foi extremamente difícil, e eu fui almoçar. E quando na parte de cima da empresa, dava para olhar as máquinas. E quando eu vi na hora do meu almoço, um encarregado estava mexendo nos teclados das tintas da minha máquina. E eu vi aquilo lá de cima e eu vi que ele mexeu em toda a minha configuração. Aquilo foi extremamente, assim, foi o limite para mim, porque eu já estava tendo um pouco de atrito com ele, porque ele é extremamente machista. Esse era aquele escalão que falava assim, a mulher é só atrás de pia e no fogão. Ele chegou a falar isso para mim, e quando eu vi ele fazendo isso, aí eu fui conversar, na verdade, com ele, conversamos bastante, e depois de um mês, eu lembro que os próprios amigos operadores vieram falar para mim assim, poxa, você conseguiu reverter a cabeça dele, porque ele fala, poxa, não é que ela é legalzinha, ele ainda usou esse termo, né? Mas tá bom, não é que ele é legalzinho, então, e eu ainda fiquei nessa empresa durante uns 4 anos, só saí porque ela faliu, mas uma empresa que também me ajudou muito. Eu lembro que eles faziam de tudo para investir em mim, para estudar e para tá tudo certo assim para eu evoluir profissionalmente, né? Então eu tive só esse caso que foi um desafio para mim. E outra, assim, você como mulher, você também tem que ter uma postura, né? Você tem que se impor, tem que impor respeito, porque você está num parque que é 99% homem. Eu tive muitos ajudantes homens, eu nunca tive problema com nenhum ajudante, todos me respeitavam, todos teve. Só que é o fato de você se impor, é o fato de você mostrar aonde que é o limite. Ah, eu sou legal, eu sou bonita, eu sou. Não importa, ali é profissional. Então, eu conseguia ter esse limite com eles. Eu aprendi muito trabalhando com homens. Então, acho que eu soube lidar com eles e impor isso no dia a dia, né? Então, acho que esse foi o maior desafio em relação a preconceito, né? Acho que eu consegui reverter isso um pouco, né? Ô, Camila, é 100% mérito seu, né? Pela sua competência, pelos dados que você entregava e entrega, né? E eu costumo falar que quem critica, normalmente está fazendo bem menos do que você, porque a pessoa está com tempo de sobra para criticar. Quem está preocupado em evoluir, em fazer, não tem tempo de criticar os outros e muito menos dá atenção para os outros, né? Porque está olhando para frente e não olha para os lados. E você era essa, você estava preocupado em evoluir e fazer o melhor. Então, se houve algum tipo de crítica, cara, você absorveu, foi para frente, né? E que bom que teve muitas pessoas que te apoiaram. Isso é muito bom de ouvir, cara. Sim. É foco, né? Você se dedicar para uma coisa é focar. Você tem que Total. esquecer um pouco do que está do lado. É isso aí. Bacana isso. Camila, tem um outro lado, né? Houve uma época em que eu dei aula numa escola técnica vinculada a um banco. E eu fazia visitas técnicas em gráficas ali na região de Alphaville, e em uma delas você estava operando uma máquina. E eu tinha, acho que eram 4 ou 5 alunas. Elas ficaram encantadas com você. Eu não lembro se tiraram foto. Eu, eu acho que eu não tinha smartphone na época. Bom, enfim, deve ter sido entre 2009 e 2011. Elas adoraram, elas voltaram para a aula falando, elas falavam o tempo todo, e aí, dentro da escola, todo mundo falava. Então, você, naquele momento, você se tornou uma referência para aquelas alunas, e não eram jovenzinhas, tá? Eu dava aula, na maioria dos alunos eram adultos. E foi uma coisa assim surpreendente, o efeito que isso deu nela.
Eu não sei se algum dia já te falaram, se você encontra essas pessoas, né, que se inspiraram em você, mas aproveitando que a gente está falando de preconceito, tem um outro lado também que é a inspiração. É uma coisa... Foi legal presenciar isso. E eu queria, então, agora mudar uma chave. Você falou do teu período de impressão. Agora você trabalha com qualidade. Como que foi essa mudança? Como que foi essa... Eu não vou cortar isso, não. Vamos embora. Eu não vou cortar. Bora. Como que foi essa mudança? Porque o impressor, ele tem um olho super aguçado e clínico. Hoje você é uma pessoa de qualidade. Como que foi passar para a qualidade e como é uma ex-impressora estar lá avaliando o trabalho de outros impressores? Só fazendo um adendo à observação que você fez anterior, era legal essa questão de você ser referência ou ser um exemplo, porque todas as empresas que eu trabalhei, era muito interessante, porque o pessoal ia lá no meu setor só para falar, olha que legal, tem uma mulher operando máquina, então você vira meio que uma referência, você faz até uma propaganda para a empresa, né? Então tem um lado negativo e tinha um lado maravilhoso, que era o pessoal falar assim, olha que bacana, né? E você inspirar outras pessoas, inspirar outras mulheres, não só em seguir em offset, mas em seguir no seu sonho. Porque às vezes a pessoa tem um sonho e não vai para frente, não fala, poxa, meu, ela conseguiu, então eu posso também. Então, sem inspiração, é muito legal isso. Isso é muito gratificante, né? Agora vamos lá, falar da transição, né? Depois de 10 anos trabalhando como operadora de offset, eu decidi fazer a faculdade do Senai. Eu lembro que foi o Kessler, ele foi fazer um curso numa empresa e aquilo me motivou bastante. Eu falei assim, nossa, eu sempre quis fazer a faculdade de Senai, só que área gráfica, você trabalhava domingo a domingo, 12 horas, operadora, aquela loucura toda. Eu só pensava em evoluir profissionalmente e dei um tempinho nos estudos, só trabalhando. E quando eu fui fazer esse curso na própria empresa, eu comentei isso com ele e ele falou, o dono da empresa ouviu e falou assim, poxa, você quer fazer a faculdade? Eu pago 50% para você da sua faculdade. E eu falei, nossa, agora eu aceito. Então a empresa, depois de 10 anos trabalhando como operadora, eu fui fazer a faculdade. E eu fiz a faculdade de tecnologia gráfica no Senai e eu me formei. E só que a formação do Senai ela é de gestão. Então, para você ter o diploma, você precisa fazer um estágio em gestão. Então, eu não podia trabalhar, estudar e fazer estágio. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava, fazia a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um estágio na gráfica de um amigo meu de classe. Ele falou, Camila, tem um estágio aqui, é do lado da empresa que você trabalha e você consegue para fazer para pegar o diploma. Eu falei, perfeito. Então eu trabalhava, eu fazia o estágio na parte da manhã, e à tarde eu ia trabalhar como operadora, né? E eu fiquei um tempo assim, até tinha acabado o período de estágio, mas eu continuei lá porque para aprendizado e eu estava gostando, então eu trabalhava em 2 empresas ao mesmo tempo. Aí, depois de acontecer algumas coisas, eu precisei sair e fiquei só como operadora. Até porque a proposta que eles tinham como para eu ficar trabalhando no estágio não era suficiente em questão salarial, porque eu já tinha um salário de operadora, já tinha um nome e tudo mais, não dava para eu voltar atrás. Eu ia estar ganhando em conhecimento, mas financeiramente não daria para mim sustentar. Enfim, aí terminei esse estágio e continuei minha vida operando máquina. Aí, depois de 1 ano e meio, eu falei 10 anos de operador, mas acho que foi até mais, viu? Porque depois de 1 ano e meio, essa empresa que eu fiz estágio me chamou, depois de 1 ano e meio de estágio, eles me chamaram, falou, Camila, a gente quer setorizar a empresa e quer fazer uma gestão da qualidade aqui. Não só o controle, mas a gestão.
E aí eu falei, olha, eu nunca trabalhei com qualidade, sempre trabalhei com operação, mas aí, inclusive foi o dono que me entrevistou também. Ele falou assim, eu lembro até hoje, eu estou cansado de contratar gente que conhece e que não quer trabalhar. Eu vou investir em você. Você topa vir para cá? E aí, fazendo as contas, eu já estava 17 anos, por isso que eu falei 10 anos, mas passando-se o tempo, deu total 17 anos operando, né? E aí eu pensei, falei, poxa, eu já estou num nível que eu queria estar, acomodada até, né? Vamos dizer assim. Seria um puta desafio para mim. Eu falei, por que não? Aí eu falei assim, você cobre meu salário lá? Se você cobrir, eu venho. E aí foi assim que eu falei assim, vamos embora e vamos assumir mesmo essa responsabilidade, mais esse desafio e conhecer outras coisas, porque ali eu já acho que eu já conheci tudo que eu queria. A única coisa que eu lembrei agora é que teve uma época que eu queria sair das máquinas, mas não sair de offset. Abriu o Senai de Barueri, né? E aí tinha uma vaga para instrutor de offset. Eu falei, essa chance é minha. E eu fui fazer o teste. Então eu comprei aquele livro do Senai inteirinho de offset, eu li no fim de semana, fiz a prova, só era eu de mulher e acho que 50 homens na sala. Fiz a prova teórica, passei na prova teórica, ficamos entre 10 na prova prática e na prova prática eu fui reprovada, porque acho que era só ou duas, eram duas vagas, acho que era uma vaga só. E quem passou, eu lembro que até era um funcionário da Heidelberg. Eu falei, sacanagem, né? O cara sabe tudo das máquinas. E aí ele passou, e aí eu continuei nas máquinas. Eu falei assim, então surgiu essa oportunidade para trabalhar com gestão da qualidade. O dono investiu também, pagou um curso de ISO 9000 para eu aprender e começar alguma coisa. E eu fui para encarar as normas da ISO, as normas da Anvisa, que lá também tinha a Anvisa, a RDC 16, que a gente produz, né, produtos hospitalares. Então foi aí que eu entrei engatinhando mesmo, quebrando cabeça e lendo, estudando, e falei, meu Deus, o que que é isso? Porque é totalmente diferente do que eu fazia, procedimento, as partes burocráticas, fora também a parte de qualidade no controle nas máquinas, na operação. E aí onde entra, tipo, a maior loucura, porque lá é flexografia. Onde eu trabalho hoje, já vou para o quarto ano lá, é flexografia. Eu conhecia só de offset, conheci o básico de flexo. E o mais bacana de tudo isso foi que, assim, meu olho clínico, meu olho tão crítico, quando eu vi aquelas impressões de flexo, eu falei, não, não pode ser, a gente precisa melhorar isso. Porque hoje a tecnologia flexo está super avançada. Só que a gente tem as máquinas mais antigas ainda. Então eu falava, não, a gente não pode fazer isso. Não, não vamos rodar assim, não é possível. Então, depois de 4 anos, hoje eu ainda ouço falar que a gente teve um puta de um avanço lá em questão de melhoria de qualidade, de reclamações, dos impressores mesmo, buscar conhecimento para não rodar de qualquer jeito. Muita coisa passava. Hoje a gente mudou o conceito, eu fiz gerenciamento de cores com o pessoal da Flexo, tentando implantar algumas coisas de colorimetria lá para eles. E aos poucos, né? Apesar de ter uns equipamentos um pouco mais antigo, a gente está conseguindo muita evolução lá. E assim, até a respeito dos operadores é um pouco diferente, né? Porque quando você fala assim, eu conheço, eu já operei máquina, eles já têm uma outra posição para você, né? Não é uma pessoa que desconhece o que está falando, apesar de não ser igual, né? Offset e Flexon são procedimentos diferentes. Mas eu ia atrás também, ia perguntar, tenho contatos do pessoal de Senai, e aí eu ligava, por que que acontece isso? E ia para cima procurar perguntas e procurar as respostas, né? Das minhas dúvidas. E estamos até hoje lá. E foi essa a transição. Que Hashtag bacana. Senai perdeu. Legal, né? Eu tinha um feeling de que esse olho de offset ia impactar na qualidade da Flex.
tentar trazer para cima o negócio. Bacana, muito bom. Elevou bastante o nível lá e com certeza tem um caminho aí ainda maior para fazer. Muito, é verdade. Até mesmo a parte de pré-impressão melhorou, porque a gente tinha uma pessoa na pré-impressão e a gente também obriguei, entre aspas, as pessoas a estudarem sobre isso, porque a pré-impressão é fundamental. Não adianta chegar lá na máquina e se vira. Não, precisa ter todo um trabalho antes. Então, a pré-impressão se reinventou lá e foi todo um conjunto, né? Então, isso que foi bacana, a empresa inteira se mobilizou, isso é bacana. Camila, o Robson citou ainda há pouco sobre a referência que você se tornou, né, para as mulheres que foram lá, alunas, ex-alunas do Robson, que foram visitar a gráfica onde você trabalhava. E isso a gente vê muito, isso, como foi mesmo comentado aí, se torna uma inspiração para elas, né, e para outras mulheres ali, ou amigas que acabam sendo comunicadas sobre essa sua determinação de chegar onde chegou, enfim, toda essa gana, né? E não é à toa que se tornou a melhor aluna da turma na faculdade, né? E querendo ou não, um destaque aí para todos e um orgulho, tenho certeza, né? Não só para os alunos, para os colegas de turma, mas para a empresa, para a família como um todo. E também queria que vocês, além de citar um pouquinho sobre isso, comentasse sobre essa menção que o Robson fez. Se você tem contato com alguém que você inspirou, que você, de alguma forma, tocou e incentivou, né, para que buscasse esse sonho de se tornar uma profissional de ponta, assim como você. Ah, legal. Bom, para mim é uma grande felicidade ver pessoas que se inspiram em mim, que vê aquilo como uma motivação para seguir os seus sonhos e o ter sido premiada a melhor aluna foi realmente assim emocionante para mim. Teve toda uma equipe, o pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal da Heidelberg, foi lá em cima do palco, me premiou, me presenteou. Foi muito emocionante, realmente foi. Eu chorei bastante nesse dia, porque realmente eu me dediquei. A empresa pagou uma parte da faculdade, e isso foi meio que uma retribuição também pelos esforços que eles fizeram juntos com o meu esforço. Então, eu demonstrei que aquilo estava sendo usado de verdade, feito bom proveito daquilo. Então, eu fiquei muito feliz, porque não é fácil a faculdade, estudar, trabalhar, entrar às 6 da manhã no trabalho, dormia 4 horas por dia, 4, 5 horas. Aí eu saía do trabalho, ia direto para a biblioteca, eu batia ponto na biblioteca, então eu tinha esse período para fazer os trabalhos, então realmente me dediquei, e foi uma grande felicidade essa premiação. Eu fiquei muito feliz. Agora, contatos. Eu só tive contato com uma pessoa que era operadora também, mulher, só conheci uma mulher em offset, a Edvânia, mas faz um tempo que a gente não se fala, eu não sei se ela ainda continua na área, mas pessoas que eu inspirei assim, eu acredito, diretamente, eu não tenho contato, mas eu acredito que, como o Robson mencionou aí, indiretamente, eu acho que eu inspirei algumas pessoas, isso que é o mais gratificante de tudo. Acho que é isso. Certamente. E, Camila, dentro de tudo tu comentou, né? Teve um momento que você falou ali que estava, se eu entendi certo, você estava meio que numa zona de conforto, e aí surgiu o desafio ali, tu topou. E, cara, eu falo, né? Quem tá na zona de conforto não tem crescimento, né? E quem tá na zona de crescimento não tem conforto. Você foi estudar, você ligava para algumas referências do setor de flex, tinha contatos, enfim, você foi atrás de novos conhecimentos. E só uma menção, é muito bacana quando a empresa investe no funcionário, investe no seu time.
Eu falo que o produto ou serviço que a empresa presta ou fornece, que seja, né? A qualidade desse produto, a qualidade do serviço é reflexo da qualidade do time. Então, eu acho muito bacana quando investe no time, porque vale muito mais se investir no seu time, no seu profissional. E se um dia essa pessoa sair, porque pessoas boas são sondadas, pessoas boas são movidas por objetivos, né? Então, vale muito mais a pena você investir no seu colaborador, mesmo que um dia ele saia, do que você não investir nada e ele ficar eternamente na sua empresa fazendo cagada. Então, é muito legal quando uma empresa investe nos profissionais. Isso é muito bacana. E Camila, para estar finalizando esse papo, tá muito bom, mas para a gente estar indo para a última pergunta, qual é o conselho que você deixa para essa galera que está começando, galera nova, mulheres, enfim, para quem está começando no mercado de trabalho, seja ele mercado gráfico ou não, quais são as principais dicas que você pode dar para que essa pessoa trilhe uma trajetória bacana e alcance os objetivos dela? Ah, legal. Bom, não tem como fugir, né? Você escolher aquilo que você quer e estudar e se dedicar, focar, procurar conhecimento através. Hoje a gente tem tantas fontes, né? Tem internet, tem colegas de trabalho, tem fazer o network. Então, é realmente escolher uma coisa, se dedicar. Uma coisa importante é não se comparar, que eu acho que eu levo isso para a minha vida, porque a gente se compara e a gente às vezes desmotiva. Só que cada um tem as suas qualidades. É buscar dentro de você o que você é bom, o que você consegue desenvolver e tentar estudar e desenvolver aquilo, porque cada um tem a sua qualidade. Esse negócio de se comparar te desmotiva muito. Deve procurar o seu melhor e desenvolver ele. E uma outra coisa que eu acho assim, se você escolheu e não deu certo, não tem problema nenhum você mudar a rota, porque é mais um aprendizado, você aprendeu com aquilo. Eu acho que o pior de tudo é você estar numa profissão hoje que só porque você ou é por dinheiro, você fica numa profissão infeliz e não faz o que gosta. Então, eu acho que mudar a rota e falar assim, puxa, eu escolhi errado, mas está tudo bem, vamos escolher um outro. Eu acho que é importante você ver isso com um carinho, porque a gente, na fase de adolescência, é muito difícil escolher uma profissão. Então, você vai, às vezes, pela indicação de um familiar, de um amigo, ou aquela profissão dá mais dinheiro, mas não é aquilo que realmente você ama ou que você tem desenvoltura para fazer. E às vezes não dá certo. Eu acho que o maior resultado de todos é aquele que você faz com amor. Então, você se dedicar àquilo, fazer porque gosta, o resultado vai vir. Então, e se não deu certo, e se não é aquilo que você imaginava, não tem problema. Escolhe outro e vai embora. Com certeza você aprendeu com aquilo no passado. Então, acho que é isso. Não, é isso aí, total. A galera nova que está entrando no mercado, o tempo de errar é agora, né? Vai se expondo, vai tentando, vai indo. Não fica uma coisa que você não gosta o resto da vida. Total, é isso aí. Exatamente. Sensacional, Camila, simplesmente sensacional essa sua resposta e essa sua sugestão para quem está começando. E fica aí, né? Fica um insight para você que está começando, ou para você que de repente tem algum amigo ou filho, sobrinho, não sei, ou talvez até netos, né? Dependendo da idade aí, talvez até netos que estejam começando, trilhando o seu início na vida profissional. Galera da comunidade do Printcast, estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio e gostaria de fazer mais um pedido a vocês, para quem ficou aqui até o final, que deixem seus comentários aí sobre a minha introdução a respeito da Camila ser um mulherão e deixar muita impressão no chinelo. Enfim, foi uma brincadeira, mas está aí. Aproveitem para deixar seus comentários, suas sugestões, enfim, suas indicações de novos participantes aqui. Vai ser um prazer receber todos esses comentários e essas observações aí, tá bom? Quero agradecer a Camila e aos meus amigos aqui, host do podcast, e
Agradecer a vocês, principalmente da comunidade, que tem feito isso a cada vez mais chegar em novos amigos gráficos por aí afora. Tá bom? Obrigado e até mais. Camila, valeu demais pelo seu tempo, tá? E tu fez se me permite aqui, tu fez um comentário que conheceu uma outra mulher que trabalha com impressão, Edivane, o nome dela? É isso? Ela mesma. Apesar de você falar que não tem tanto contato, obviamente que isso surgiu agora, né? Então, eu não alinhei nada com o Robson, nem com o Vinícius, mas a gente conversando aí no dia a dia, a gente tem muito alinhamento, a gente se entende um pouco. Queremos conversar com a Edivânia, queremos conhecer a Edivânia. Então, quem está assistindo, quem conhece, quem tem contato, passa para nós, que a gente quer bater papo, porque pessoas outliers como você e com certeza ela também a gente quer muito conversar e saber um pouquinho da trajetória desse profissional. Então, por favor, quem conhecer e tiver contato, passa para nós. Bacana, eu consigo achar ela sim, que bacana, fiquei muito por favor. feliz. Vamos gostar muito de estar conversando com ela. Para a mulherada. Exato. É isso aí. E Robson, a Camila agora faz parte da comunidade Pitcast. Tá? Tamo junto, Camila. Valeu demais pelo papo, viu? Obrigado. Camila, obrigado mais uma vez. Muito bacana te ouvir. Eu tenho certeza que esse episódio vai dar bastante interatividade. Você aí do seu lado, você não deve saber e nem ter referências do quanto que tem gente no mercado que admira você. Então, nós, como fornecedores, a gente está sempre viajando, rodando, entrando de gráfica em gráfica, você é uma pessoa muito considerada como referência, uma mulher como referência. Isso é muito bacana. Eu tenho certeza que isso vai refletir nesse episódio, na quantidade de interações. Obrigado de novo pelo seu tempo, compartilhar com a gente. Eu quero deixar agora para você à vontade para você se despedir da turma. Valeu, obrigadão. Poxa, eu fiquei muito feliz pelos comentários, por esse convite. Realmente, assim, é gratificante você ser reconhecida pelo seu trabalho e motivar pessoas. Para mim, está sendo sensacional. Obrigada pela paciência de vocês. Eu não sou uma pessoa muito boa na comunicação, mas estou melhorando isso. Como eu gosto de desafio, então, bora para mais esse. Muito obrigada aí pela oportunidade de me desafiar mais uma vez. Obrigada. Camila mandou bem pra caramba, pode ter certeza disso. Pois é, foi mesmo. Valeu demais. Bacana. Valeu. Pessoal, obrigado. Valeu por mais um episódio aí. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, fiquem com Deus. Valeu.